Senhoras e senhores, essa é a minha perseguidora. Diga um oi pra mim. Como ousa dizer isso pra mim? Pede desculpa pra mim e pede agora. Me ferrei, amigos e amigas. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e a série Bebê Rena se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix, tanto no Brasil quanto no mundo. A minissérie estreou em 11 de abril e rapidamente ganhou destaque, figurando no top 10 em vários países, incluindo Estados Unidos e o Reino Unido. Ela foi criada pelo comediante escocês Richard Gere e é baseada em sua história real, sendo perseguido por uma stalker. E a série está dando o que falar, hein? Porque, embora o Richard tenha preservado a identidade de sua stalker, a mulher é apontada como a Marta, entre aspas, e ela contou a sua versão da história, fazendo ao contrário, acusando o comediante de ser obcecado por ela. A mulher, que é escocesa, criticou a série da Netflix e afirmou que vai processar. Isso aí, ela vai botar a Netflix no pau. O parquinho tá pegando fogo. Então no vídeo de hoje eu te conto a verdadeira história de Bebê Rena e as revelações que essa mulher deu a respeito dessa peculiar trama que não podia ir parar em outro lugar que não fosse uma série, né? Mas antes de dar início, pessoal, lembrando que o pessoal do Rio Grande do Sul está passando por esse grande desastre que aconteceu lá devido às chuvas. E diante de toda essa devastação que infelizmente aconteceu lá, é hora de nós unirmos nossas forças e mostrar a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando esse momento de extrema dificuldade. Mais de 1 milhão de gaúchos foram afetados, centenas de cidades estão submersas e mais de 100 vidas já foram perdidas. Então, nesse momento crucial, cada gesto de ajuda conta. Então, vai estar passando aí na tela para vocês maneiras que podemos contribuir com água, roupas, calçados, cobertas ou até algum valor para que seja comprado esses itens para ajudar aqueles que estão necessitando, que perderam suas casas, famílias, enfim. Então, cada um fazendo sua parte, a gente vai poder ajudá-los a superar essa tragédia e oferecer o apoio necessário para que eles possam se reerguer. Não vai ser nada fácil, mas com o tempo eles vão conseguir. Então, se você puder contribuir com qualquer coisa que seja, já ajuda. Em várias cidades já tem pontos de coleta onde você pode levar alimentos, roupas, enfim. Então, vamos ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, tá legal, galera? E agora vamos começar o vídeo. Relembrando, na trama da minissérie, o Donnie é um bartender que sonha em se tornar um comediante. E aí ele começa a ser perseguido por uma stalker chamada Marta. E a história é inspirada nas experiências de Gad, que anos atrás sofreu com a perseguição de uma mulher. E essa série ela é interessante porque ela aborda temas como abuso, perseguição e saúde mental. E isso gera identificação e reflexão no público. E o Bebê Rena convida a se pensar sobre como nossas experiências passadas podem influenciar nossas decisões no presente. E claro, como é importante buscar ajuda quando se está precisando. E ainda temos outros temas complexos como os limites de consentimento e, segundo o criador, ele nunca quis mentir na série. Ele diz que estava sempre fazendo checagens para ver se o que estava criando era fiel a ele e à experiência como um todo. E se não era, ele dava um passo atrás para poder refazer. Ele disse que é um constante processo de encontrar aquilo que funciona em um seriado e não contar uma história sua. E isso ele disse que aplicou desde o roteiro e filmagens até a montagem. E afirma que no fim encontrou um caminho, só que foi um processo difícil. E aí a verdadeira Marta desmentiu tudo isso. Só que antes de falar o que ela falou, vamos explicar a história real, que foi o seguinte. Lá no ano 2015, uma mulher entrou em um bar de Londres em que Gad trabalhava e depois de lhe oferecer uma xícara de chá, ele puxou conversa com ela. E nos 3 anos seguintes, ela manteve uma investida de assédio, começando a aparecer incessantemente no trabalho dele e depois em todas as suas apresentações de comédia em que participava. Mais tarde, a mulher conseguiu o e-mail do comediante e enviou 41 mil mensagens durante o período. E depois disso ela conseguiu o número de celular dele e deixou 350 horas de mensagem de voz. A mulher estava empenhada, viu? E ela enviava presentes indesejados e chamava ele de Bebê Rena, que era a referência a um brinquedo de infância que fazia lembrar dele. E ela até fez falsas acusações contra a família do comediante para a polícia. E aí, quando Gad levou a situação para as autoridades, inicialmente ele não foi bem recebido. Abre aspas, fui repreendido por estar assediando a polícia com a minha história de assédio, fecha aspas. Bom, os personagens da série Bebê Rena, eles não são caricaturas, e sim pessoas reais com seus próprios defeitos e qualidades. E isso é o que torna a trama mais crível e envolvente. E o protagonista, por exemplo, é um homem falho e cheio de contradições,
mas que também é capaz de atos de bondade. E a verdadeira Martha que inspirou o personagem da série já está em programas de TV por aí contando o seu lado da história. E isso tem mexido ainda mais com as pessoas e levantando questões importantes. E aí, na série, a Martha é o nome dado por Gad à personagem Stalker, que é interpretada pela atriz Jessica Gunning, representada como uma pessoa malévola que sufoca a existência de Gad digitalmente e na vida real, aparecendo para atrapalhar ele quando está no palco, atacando violentamente a sua parceira, a Terry, e até o agredindo sexualmente enquanto ele caminhava para casa uma noite. Apesar disso, a Martha nunca é retratada como aquela caricatura da mulher vingativa que a gente vê em filmes clichês, e sim ela tem mais nuances, como uma pessoa que está claramente enfrentando problemas de saúde mental. E como Gad disse ao jornal The Independent, perseguição e assédio são uma forma de doença mental, e teria sido errado se eles tivessem retratado ela como um monstro, porque ela não estava bem e o sistema falhou com ela. E o Donnie, o eu ficcional do Gad na série, mostra compaixão por Martha, e por esse motivo, ela me parece intrigado e quase lisonjeado com o interesse dela. E o comediante, em certo momento, leva a mulher para um café e a acompanha até sua casa, e às vezes parece se satisfazer a fantasia dela de que um dia eles vão ficar juntos. E Gad reconhece que na realidade ele cometeu esses erros, que ele fez essas coisas erradas e piorou a situação. Ele fala que não era uma pessoa perfeita na época, e assim, o elenco da série entregou atuações bem complexas, que transmitem a intensidade das emoções dos personagens. E um dos momentos mais poderosos e brutais já visto na TV esse ano, no quarto episódio a gente volta no tempo e é revelada a principal razão para o comportamento conflitante de Donnie em relação a Martha. Ele é uma pessoa tão vulnerável quanto ela, porque no passado foi aliciado e estrupado por um homem que considerava amigo. Essa curva abrupta no meio da série leva os espectadores direto à fonte de turbulência psicológica de Donnie e responde a pergunta que Martha fez a ele desde o início. Alguém magoou você, não foi? Quem? Isso traz uma história paralela e autodepreciativa sobre Donnie, batalhando como comediante em um festival de Edimburgo, na Escócia. E o episódio cresce de maneira pavorosa quando somos apresentados a Darian, um escritor da indústria de televisão que oferece ajuda a Donnie para chegar aos escalões mais altos do mundo da comédia. E em vez de ajuda, Darren incita o uso de diferentes drogas enquanto Donnie está desmaiado em seu apartamento e aí o agride sexualmente pela primeira vez. Em outra cena chocante, o Darren o estrupa. Isso mostra o tamanho do poder que ele exercia sobre o Donnie. Ele conta sobre isso, que naquele momento ele deveria ter saído de lá e nunca mais voltar, só que ele estava tão hipnotizado, digamos assim, que ficou lá por dias. Ele disse que em um dia pegou a infecção no olho e se deitou no chão enquanto ele limpava os olhos com água salgada. E na terça-feira ele alimentava o gato dele enquanto o outro atendia ligações. E aí a vergonha e a repulsa que Donnie sente por isso se espalhou por todas as áreas de sua vida. E o resto do episódio narra seu drástico caminho em direção à imprudência sexual causada pelo transtorno de estresse pós-traumático, colocando-se em perigo várias vezes em uma tentativa de neutralizar sua confusão e autodepreciação. A mulher da vida real que inspirou a série apareceu semana passada dando uma entrevista. Ela nega que fez tudo aquilo. Ela disse que nunca enviou mensagens de voz para o comediante e nem nunca o contatou no Facebook, como ele falou. Ela disse que elaborou apenas uma carta e escreveu alguns poucos tweets para ele e, claro, bem menos e-mails do que o relatado. Ela fala, uma pessoa que manda tudo isso de e-mail seria obcecado por ele, e eu não era essa pessoa. E a Fiona também disse que acreditava que o Richard possuía problemas psiquiátricos graves. E qualquer pessoa que faz o que ele fez, que é mentir e inventar, é uma pessoa psicótica, segundo ela. E a mulher também afirma que nunca perseguiu a família de Richard ou sua namorada, já que, de acordo com ela, ele nem teria namorada porque ele era homossexual. E no início da série a gente vê o Richard oferecendo a bebida para Martha de graça, porque fica com pena dela aparentar estar triste e sozinha. E aí a Fiona revela que isso nunca aconteceu e que ela pagava pelas suas próprias coisas. E também afirmou que nunca foi à casa dele ou coisas assim. E ela até diz que ele deveria olhar para si mesmo como uma pessoa que precisa de ajuda. E complementa afirmando que ele criou tudo isso por dinheiro, já que fracassou na sua carreira de comediante. Ou seja, botou pra lascar no cara. E aí ela afirma que vai processar tanto o Richard quanto a Netflix, já que nenhum deles nunca a procurou para falar sobre a série. Porque ela diz que o criador é um psicopata e misógino que faz dinheiro à custa de coisas falsas.
E aí, finalizando a entrevista, a Fiona diz que não pode mudar a mente de quem já assistiu a série e está acreditando, só que ela precisa rebater tudo para poder mostrar a sua verdade. Então fica a dúvida agora de quem está mentindo e quem está falando a verdade. Mas claro que se a gente for analisar, uma pessoa mandar 40 mil e-mails é um pouco exagerado, né? Então, beleza, eu não estou dizendo que não houve esse stalker, que não houve essa questão, mas eu acho que o cara deu uma aumentada ali para ficar mais cinematográfico. Opinião minha. Tem coisas que ele pode ter aumentado. Mas vamos aguardar, porque a mulher vai dar mais entrevistas por aí e vai revelar mais coisas. E eu vou ficar de olho. Mas e vocês, o que acham dessa peculiar história? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Eu acho que você adora.